Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a evolução do poder temporal dos Papas, ou seja, sobre a sua soberania e autoridade política. Esta é uma história longa que, em termos formais, começou no muito longínquo ano de 756, quando Pepino o Breve, rei dos francos, doou ao Papa Estevão II os territórios na Itália Central que conquistou a lombardos e bizantinos e que teve o seu último momento decisivo em 1929, quando o governo italiano reconheceu a soberania da Santa Sé sobre a cidade-estado do Vaticano, um minúsculo território de 44 hectares dentro da cidade de Roma. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeiro, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Como ponto de partida para este breve enquadramento da história dos Estados Papais, importa recuar até aos primeiros séculos da era cristã. De início, a Igreja Cristã era sobretudo local e sinodal, ou seja, as principais decisões eram tomadas entre a comunidade e por consenso. No início do século IV, o imperador romano Constantino converteu-se ao cristianismo. A partir de então, os imperadores passaram a intervir nos concílios dos bispos, que fixaram a ortodoxia católica. Em finais do século IV, o imperador Teodósio I proclamou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Décadas depois, o Papa Leão I já referia a primazia do bispo de Roma sobre os demais, algo contestado pelos patriarcas orientais, sobretudo pelo de Constantinopla. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, formalmente em 476 d.C., a Igreja permaneceu como a única instituição continuadora das estruturas romanas. A sua organização metropolitana, tutelada por bispos e patriarcas, inspirava-se nas divisões políticas e administrativas romanas. Também, as ideias de Santo Agostinho, que influenciaram profundamente o pensamento político medieval, advogavam que o Estado teocrático era a forma ideal de praticar na Terra as leis de Deus. Então, Roma estava formalmente dependente do imperador bizantino. O seu bispo, ou Papa, era eleito pelos patrícios romanos, o que condicionava a sua capacidade de atuação. Em 554, o imperador bizantino Justiniano I reconheceu pela primeira vez aos papas o direito de exercer o poder político e civil sobre a cidade de Roma. O Papa não governava, pois, um Estado próprio. Não tinha exército, nem peso político relevante. Em meados do século VIII, Roma era disputada por bizantinos e pelos lombardos, bárbaros, entre aspas, convertidos ao cristianismo no tempo do Papa Gregório Magno. O Papa Estevão II pediu então ajuda ao imperador bizantino Constantino V para anular a influência dos lombardos em Roma. Como o imperador respondeu com evasivas, o Papa apelou a Pepino o Breve, rei dos francos. Este era filho de Carlos Martel, também rei dos francos, e seria pai de Carlos Magno, futuro rei dos francos e imperador do Ocidente. Pepino derrotou por 2 vezes o rei lombardo Astolfo e, em 756, doou ao Papa parte dos territórios conquistados, fundamentalmente o execrado de Ravenna, base do poder bizantino em Itália, e o Ducado de Roma.
Esta foi a chamada Doação de Pepino, base do poder temporal do Papa durante mais de 1000 anos. Carlos Magno, o filho de Pepino o Breve, derrotou definitivamente os lombardos, que tinham voltado a ameaçar Roma. Como recompensa, o Papa coroou Carlos Magno como imperador do Ocidente no dia de Natal do ano 800. Formalmente, o Ocidente desligava-se então, definitivamente, do Império do Oriente. Nos anos seguintes, o Papa assinou pactos com o imperador, reconhecendo a soberania deste sobre os territórios papais. Tal foi o ponto de partida para a intervenção dos imperadores do Ocidente na eleição papal e para o juramento de fidelidade do Papa ao imperador. Com o fim do Império Carolíngio, ainda no século IX, o Papa ficou sem proteção face às pressões dos patrícios romanos. Assim, em 962, o Papa João XII restaurou o Império do Ocidente na pessoa de Otão I, Duque da Saxónia. Nascia assim o Sacro Império Romano-Germânico. Em troca de proteção militar, o Papa aceitou subordinar-se à autoridade dos novos imperadores. A relação entre Papa e imperadores começou a mudar a partir de meados do século XI, por alturas do cisma que separou as igrejas católica e ortodoxa. O Papa Gregório VII iniciou uma longa disputa pela primazia no Ocidente com o imperador Henrique IV Hohenstaufen. Esta ficou para a história como a querela das investiduras, com, numa imagem, o imperador a perguntar ao Papa: quem te fez eleger Papa? E o Papa a responder: e quem te coroou imperador? Este longo braço de ferro marcou o tempo do apogeu do poder político do papado. Gregório VII conseguiu que o Papa passasse a ser eleito pelos cardeais e não mais pelos patrícios romanos. Urbano II pregou a cruzada em 1096 e depois vários reinos e senhorios feudais tornaram-se vassalos da Santa Sé, entre os quais Portugal. Entre cerca de 1050 e 1250, o Papa foi uma das principais autoridades políticas e o principal mediador dos conflitos no Ocidente cristão. Em 1250, o Papa Inocêncio IV tinha força e autoridade suficiente para depor o rei de Portugal Sancho II, bem como o imperador Frederico II Hohenstaufen do Sacro Império. Nos tempos seguintes, a capacidade política e o poder temporal dos papas ficaram, porém, bastante condicionados. Em 1309, Filipe IV de França forçou o Papa a instalar-se em Avignon, um condado que pertencia aos Estados Papais, mas que estava cercado pelo Reino de França. A partir de 1377 e até 1417, a cristandade ocidental dividiu-se entre a obediência ao Papa de Avignon e ao Papa de Roma. Foi o cisma do Ocidente, prenúncio da divisão definitiva, iniciada no século XVI com a Reforma Protestante. A eleição de Martinho V, em 1417, marcou o fim do cisma e o regresso definitivo dos papas a Roma. Com o Renascimento, os papas enfrentaram a contestação do movimento conciliar, mas ganharam protagonismo político. Os Estados Papais foram um dos signatários da Paz de Lodi, de 1454, que marcou o equilíbrio e compromisso entre os principais Estados italianos. Paradoxalmente, os últimos papas antes da Reforma e da divisão definitiva do Ocidente cristão tiveram grande peso político, como Alexandre VI Borgia, Júlio II della Rovere e Leão X de Médicis. Tal contrastava com a sua moral questionável, sobretudo Alexandre VI e Leão X. A Reforma constituiu um forte abalo na autoridade política dos papas. Em 1527, Roma foi saqueada pelas tropas imperiais de Carlos V. Poucos anos depois, Henrique VIII de Inglaterra declarou a ruptura com Roma, isto depois do rei da Dinamarca e de vários príncipes alemães já o terem feito. Neste enquadramento, as decisões políticas dos papas passaram a ser contestadas, como o caso da divisão do mundo entre Portugal e Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Significativamente, a Santa Sé teve um papel inexpressivo na Paz de Westfália de 1648, que pôs termo à Guerra dos 30 Anos. No entanto, os territórios papais, que continuavam a ter por base a doação de Pepino, de 756,
só voltaram a ser ameaçados no tempo da Revolução Francesa. A República Francesa ocupou os condados de Venesino e Avignon, que estavam em território francês. Em 1797, o general Napoleão Bonaparte anexou Bolonha e Ferrara à República Cisplatina. No ano seguinte, foi proclamada a República Romana e o Papa Pio VII foi levado como prisioneiro para a França. Pio VII regressou a Roma em 1801, depois de assinada a concordata com Napoleão. No entanto, tal foi sol de pouca dura, pois em 1809 os Estados Pontifícios foram incorporados no Império Francês. O Papado só recuperaria o grosso dos seus Estados em 1815, a quando do Congresso de Viena. Porém, os Estados Papais estavam a viver as suas últimas décadas. Em 1848, a quando da Primavera dos Povos, a República voltou a ser proclamada em Roma, o que obrigou o Papa Pio IX a sair da cidade. Pio IX regressaria um ano depois, com a ajuda de uma coligação católica. Mas seria novamente sol de pouca dura. Em 1859, as cidades da Romanha votaram em plebiscito a integração no reino do Piemonte-Sardanha, que em breve seria a base do reino de Itália. A partir de 1860, os Estados Pontifícios ficaram reduzidos à cidade de Roma, que estava protegida pelas tropas do imperador Napoleão III. Estas retiraram em 1870, a quando do início da Guerra Franco-Prussiana. Então, não foi difícil ao exército de Vítor Emanuel II, rei de Itália, entrar em Roma e derrotar os cerca de 8.000 homens do exército papal. A cidade de Roma foi assim integrada no Reino de Itália, tornando-se a sua capital, enquanto o Papa Pio IX declarou-se prisioneiro no Vaticano. As relações entre Itália e a Santa Sé só seriam restabelecidas em 1929, quando o cardeal Gasparri, secretário de Estado e em nome do Papa Pio XI, e Benito Mussolini, primeiro-ministro de Itália e em nome do rei Vítor Emanuel III, assinaram o Tratado de Latrão. Este reconheceu a independência política da Santa Sé e a sua soberania sobre a cidade-estado do Vaticano. Com 44 hectares, o Vaticano é, assim, o Estado mais pequeno do mundo, uma dimensão física que nada diz sobre a sua relevância. Henrique, depois desta viagem de mais de 1000 anos, que espero não tenha adormecido os nossos ouvintes, de facto, a história do poder temporal do Papa, o poder espiritual é outra coisa, mas também aqui no poder temporal, não foi sempre igual. Houve tempos em que o Papa estava muito condicionado, até pela nobreza romana, e que depois teve auxílio de reis e imperadores para assegurar os seus estados, e houve tempos também intermitentes em que o Papa esteve novamente condicionado por reis da cristandade. Quer dizer, os papas em Roma tiveram... O primeiro período foi o da perseguição, até à conversão de Constantino. Portanto, eram perseguidos. Aquele que é considerado o primeiro Papa, que foi justamente São Pedro, não é? Foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele. Por não ser digno... Aliás, há uma pintura magnífica do Rafael na Capela Joanina desse momento. Quer dizer, parece quase uma fotografia fantástica. Henrique, só aqui, e Caravaggio também tem uma Caravaggio também tem a crucificação de São Pedro. Mas Caravaggio é mais negro, é mais... Sim, tremendista. É mais tremendista. Depois houve o período das pentarquias, que aliás corresponde a esse, porque a maior parte das pessoas não considera este período, que é largo ainda, em que há 5 bispos na Igreja Católica, ou que é cristã, aliás, na Igreja Cristã, que têm todos o mesmo peso, por isso é que se chama pentarquia 5, que são Roma, Constantinopla, Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Que são patriarcados. Que são todos patriarcados desta pentarquia, e todos eles, aliás, depois resultam em religiões cristãs, se nós formos ver, não católicas. A católica fica em Roma, não é? Sim. Porque depois a Constantinopla dá a ortodoxa, a de Jerusalém dá aqueles maronitas, a de Alexandria dá os coptas, e a de Antioquia dá outra, aqueles cristãos que ainda existem na Síria e naquela região do mundo, que aquilo hoje é a Turquia, Antáquia, acho que se chama assim. E a seguir há, de facto, a ascensão do Papa, nomeadamente no mundo ocidental, como o grande poder.
o grande poder espiritual e mesmo temporal. E isso, como tu dizes, corresponde sobretudo, ou inicia-se sobretudo com a doação de Pepino Breve daqueles territórios que correspondem a Roma. A Itália Central. Sim, a Roma e a Ravenna, no fundo, é isso, não é? E que tem sempre um papel, até praticamente ao século XIX, tem um papel central no papado. Depois, o que é que há mais? Roma é invadida, por exemplo, pelos ostrogodos. Não é? Roma, o Papa foge e fica lá salvo erro, o Odorico, que era o rei dos ostrogodos, portanto, dos godos do Oriente, visto que os visigodos eram os nossos que estavam em Toledo, que eram os godos do Ocidente. Mas o Papa consegue sempre voltar a Roma. Mas sempre ao longo da história, não é? Sim, é uma capacidade é uma capacidade extraordinária. E uma resiliência. O Stalin, dizia-se que o Stalin, quando lhe disseram que o Papa o tinha atacado, ele perguntou quantas divisões tem o Papa. Quantas divisões? De facto, o Papa nunca teve um grande poder militar. Mesmo no auge dos Estados Papais, nunca teve um grande poder militar. E no entanto, conseguiu sempre, através da diplomacia, das questões ligadas digamos, à religião e à espiritualidade e isso tudo, repor-se no lugar que queria, que era Roma. Sim, sim. Mas vai sempre diminuindo o seu poder eu diria que terreno, não é? O poder até e a influência política, talvez o auge, porque estamos a falar em séculos, não é? E em tempos muito diferentes e é difícil fazer comparação entre si, mas o auge do poder político do Papa e da sua capacidade de influência diplomática, eu situaria, tal como referi aqui na introdução, entre 1050 e 1250. Porquê? Porque é aquele tempo em que o Papa inicia a querela com o Imperador, de quem tem a supremacia, sim. E em que se consegue elevar a um plano superior ao do Império. Porque a situação do Papa era muito delicada. E tu estás-te a referir à controvérsia da investidura, sim, essa exato. Polémica com o Hohenstaufen, não é? Com o Henrique IV. E que termina com a vitória papal em 1250, porque o Papa Inocêncio IV tem a capacidade para depor o Imperador. E depõe o Imperador Frederico II. Mas havia até excomunhões, e vários reis foram excomungados, mas sem deposição. E o que há em 1250 é a capacidade de depor tanto o Imperador, como no nosso caso, o rei de Dom Sérgio II também foi deposto pelo mesmo Papa, pelo mesmo Papa Inocêncio IV, em 1245. E este é um tempo em que o Papa tem uma grande influência política. É ele que prega as cruzadas. Sim. É o tempo das cruzadas. É o tempo também... Mas também é um tempo em que está, por exemplo, prisioneiro dos normandos no Castelo de Sant'Angelo. Porque, entretanto, os normandos vão defendê-lo e a seguir atacam. Sim, mas mesmo assim, repara, o Papa aqui já consegue, a partir de 1050 e sobretudo a partir de Gregório VII, algo fundamental para garantir a sua independência, que é que a eleição é feita por cardeais e não pelos patrícios romanos. Não pelos patrícios romanos. Porque os cardeais são nomeados pelo próprio Papa. Portanto, ainda hoje em dia acontece assim, não é? Portanto, o Papa prepara... O Papa Francisco tem 83% do colégio eleitoral. O colégio eleitoral. Portanto, nomeou 83%. Ainda hoje o Papa prepara a sua sucessão nomeando cardeais. Exato. E antes os cardeais eram os padres de Roma, não? Os patrícios e padres de Roma. Durante muito tempo foram esses que elegeram o Papa, portanto, mais ninguém elegia. Mas depois, exatamente, também com a questão, porque o Papa, de uma forma muito habilidosa, vai sempre aliando a forças exteriores a Roma, ou a força que acabe por os proteger contra aquilo que são as suas ameaças mais próximas. Muitas vezes são dentro de Roma que estão, não é? São dentro de Roma que estão. No caso dos francos contra os lombardos, depois, mais tarde... acaba por ir buscar uma outra dinastia imperial que é a germânica, já em 962, e quando o Sacro Império Romano-Germânico começa a ser uma ameaça à sua autoridade, que é nesta questão das querelas, vira-se para o Reino de França
E durante o século XII e o século XIII, o Reino de França é o suporte da Igreja. Que, por sua vez, e aqui, mais uma vez com propriedade, a história repete-se, com Filipe IV o Belo, começa a procurar condicionar o Papa, inclusive Filipe IV o Belo transporta o Papa para Avignon e passa a condicioná-lo. E há o Papa e o Antipapa. O Papa e o Antipapa. Portanto, há aqui evoluções importantes que são as da questão, importantes sob o ponto de vista do que é a autoridade política e temporal do Papa, de quem tem a primazia na cristandade, se o rei ou se o Papa ou o imperador. A questão também da eleição papal, desde Gregório VII, no século XI, de meados do século XI, estar livre da interferência dos patrícios romanos, apesar de haver sempre pressão do imperador e de outros reis que procuraram condicionar. Depois o rei de França também irá procurar sempre condicionar a eleição do Papa. E aqui o Papa, de facto, consegue ter esta capacidade de ser um grande agente diplomático, até como mediador, não é? A Santa Sé, no caso português, isso é bem evidente, os legados papais são mediadores em conflitos entre os reinos cristãos e têm a capacidade até de aceitar vassalagem desses reinos. Exatamente. Aliás, os legados papais, ou os núncios, como lhes chamam em Roma, não é? As nunciaturas, ainda hoje têm por missão esse tipo, nos países católicos, naturalmente. Sim. São sempre duas coisas. São sempre o primeiro dos embaixadores, portanto o decano dos embaixadores, é sempre o núncio apostólico. E como cá em Portugal. Como cá em Portugal, e em França, e em Espanha, e nos países católicos. E em segundo lugar, eles têm uma certa capacidade para orientar também a igreja desses países e até estabelecer pontos e consensos, se houver conflitos. É um soft power. É uma espécie de soft power. Mas eu não queria esquecer uma coisa, é que há um momento antes dessa... Eu acho que o auge do poder papal talvez esteja em Inocêncio III, não é? Porque sim, antes disso ainda há uma outra luta que é importante e que é dentro de Roma, que é a da comuna. Sim. Quer dizer, Roma transforma-se numa comuna, como tinha acontecido com outras, não confundir com o termo comuna atual, sim. São coisas diferentes, como tinha acontecido com outras cidades europeias. O Papa, os papas anteriores ao Inocêncio, que é o Lúcio II e o Eugénio III. Sim, mas o Inocêncio III já é século XIII. Sim, mas o Papa... o Inocêncio III quer dizer, dissolve tudo, dissolve o Senado, no meio um senador e no meio as pessoas que o vão eleger. Quer dizer, é a partir do Inocêncio III que há um papel secular na Europa Ocidental. Exato, e que está naquele intervalo 1050-1250 que eu estava a falar. E logo a seguir. Logo a seguir foi exatamente o Carlos de Anjou, que é nomeado senador, que seria o secretário de Estado do Vaticano, não é? Aliás, é ele que funda a Sapienza, a grande Universidade de Roma. Henrique Carlos de Anjou, para os nossos ouvintes, é irmão de Luís IX de França, do rei de São Luís. É sempre o mesmo. A gente já falou aqui dele variedíssimas vezes. Dezenas de vezes. Não é? E também foi nesse período que ocorre uma coisa que é fundamental para o papado, que é o seguinte: o Papa morre, e eles reúnem-se em Viterbo para eleger o novo Papa. Exato. E nunca mais chegavam a acordo. E isso enfureceu o povo de Roma, não é? Que entrou por ali adentro, fechou-os à chave numa sala e disse: só saem daí quando tiverem um nome para Papa. E daí nasceu o quê? O conclave. É do tempo de Gregório X. Isso é... Exatamente. Quer dizer, um dos papas anteriores, é um papa prévio a João XXI, um ou dois papas antes de João XXI. Isto é 1260, 1270, anda por aí. 1270. Henrique, mas é preciso também, aqui, como estamos a falar de poder político e temporal, porque a história dos Estados papais e do poder político do Papa confunde-se também muito com a muito complexa história de Itália, porque nessa fase é uma fase de conflito também com o Sacro Império, porque o Sacro Império, como o próprio nome indica, é romano-germânico, ou seja, exerce a sua influência sobre a Germânia e sobre Itália. Só que em Itália nunca consegue ter a influência que tem no espaço germânico e gradualmente
o território italiano vai se libertando da influência do imperador, e 1250 é aqui um ano fundamental, porque com a deposição do imperador Frederico II Hohenstaufen passamos para uma fase de imperadores consideravelmente mais fracos. E este vai ser o ponto de partida para a gradual independência do território italiano, com as vésperas sicilianas a sul e com a formação de um reino a sul, depois dominado pela coroa de Aragão. Que é Nápoles e duas Sicílias. Nápoles e com o Papa. Se no século XIV está em Avignon e, portanto, muito condicionado pelo rei de França, e também tem um século XV, um início do Renascimento complexo, porque depois deste cisma e de haver um Papa em Avignon e outro em Roma, enfrenta também um movimento conciliar, que é um movimento do século XV, que contesta esta ideia de uma autoridade suprema do Papa sem haver concertação com os outros bispos. Há um novo tempo de papas politicamente muito fortes. Que é a partir de finais do século XV, princípios do século XVI, que é aquele tempo clássico dos papas do Renascimento, muito eficazes politicamente e muito contestados ou contestáveis sob o ponto de vista moral, não é? Que são papas politicamente muito eficazes. Alexandre VI, depois o Júlio II e o Leão X. O Martim V, e o Martim V também. É, o Nicolau V. O Alexandre VI, tens razão, o Júlio II, que é o Júlio Borghesius, que é, aliás, o Júlio que está na fachada da Basílica de São Pedro. Sim. No Vaticano. Esse, inclusive, alargou militarmente o território dos Estados Papais, porque aí sim os Estados Papais eram mais porque nessa história italiana muito complexa, em que no século XV já com uma Itália liberta do Sacro Império e com a constituição de 5 Estados de mais ou menos dimensão equivalente, Génova, Veneza, o Milanado, Sul, Nápoles e os Estados Papais. São estes 5 mais ou menos que até às intervenções externas vão lutar entre si pelo equilíbrio em Itália, e o Papa verdadeiramente aí tem um exército, sobretudo porque no caso de Alexandre VI está aqui algo de muito simples, é que Alexandre VI tinha descendência e ele queria legar um Estado aos seus filhos. Exatamente. Portanto, há conquistas territoriais, e o próprio João Borgia e depois o Alexandre Borgia e o próprio César Borgia são condottieri. E o Papa tinha mercenários e atuava politicamente como qualquer outro soberano e fazia a guerra. Como sabemos, nessa fase. Mas aqui o que me estava a mim a interessar ele era, de facto, o Alexandre VI foi o mais imoral de todos os papas, provavelmente, e o mais nepotista, não sei se diz assim, de todos os papas. Também era o que tinha a família maior. Era o que tinha a família maior. Ou mais descendência. Exatamente. Coisa que o Júlio depois não foi, e o Leão X, que foi, digamos, a figura de referência, porque isto é considerado, como sabes, o século de Leão X. Exato. O século, em Roma é o século de Leão X. E na verdade são eles que fazem o quê? Bem, fazem o que a gente hoje conhece do Vaticano, basicamente, não é? Sim. Praticamente, a Basílica, as colunatas, o não sei quê, mais tarde a Capela Sistina, aquelas coisas que hoje sabemos, a Biblioteca do Vaticano e tal, que é do Nicolau V, salvo erro, aliás. Nicolau V é anterior. É anterior ao Pio V. II e ao Cisco IV. É século XV isto tudo. Mas isto tudo é século XV. Sim, mas é século XV, Nicolau V é meados, porque é de uma primeira bula a Portugal a reconhecer a nossa navegação. Mas eles são todos mais ou menos, são todos mesmo do século XV, porque são todos depois do Concílio de Constança, que é em 1418, e onde foi eleito, aliás, depois também o Martim V. Sim. Bem, mas isso é muito confuso, porque há papas que demoram, quer dizer, que são papas durante 20 anos, há outros que são 10 minutos, quer dizer, portanto 10 minutos é exagero, mas 4 ou 5, bem, ainda recentemente, que o João Paulo I foi 28, 33 dias, ou 28 ou 33, sim, ou assim. Portanto, e depois, e eles aqui tinham a fina flor do Renascimento, não é? Que depois se muda para Florença. Claro, como mecenas, como patrocinadores de arte, isso eram importantíssimos, mas aqui funcionando como qualquer outro senhor temporal. E estes papas, claramente, quando olhamos para um Alexandre VI, obviamente se o julgarmos como um líder espiritual, deixa muito a desejar, mas se julgarmos historicamente, como é óbvio, claro, como um senhor temporal, como um soberano,
Ele teve o seu papel, como tiveram uma série de... movimentou-se na Sim, Itália daquele tempo, não foi diferente nem mais dos nem outros. menos do que Não foi diferente dos outros. O que depois marca muito aqui um corte, até na influência política do papado, é a reforma. Como é óbvio, porque Mas começa a isso é haver... depois do Leão X e do Clemente, que já é depois dos Médicis, É não é? depois dos Médicis, É do século XVI. já depois de Clemente VII do saco de Roma, Exatamente, mais ou isso menos. é. Porque aí a reforma o que faz é com que grande parte do mundo do antigo Ocidente cristão passa a não reconhecer o Papa como uma autoridade política nem religiosa. não é? Mas isso tem origem exatamente no nepotismo e noutra coisa que ninguém sabe muito bem o que é a simonia. Sim. Tu sabes o que é a Sim, simonia. A simonia é extraordinária, é vender indulgências, não é? Sim. O Leão X foi o que fez. Pois, e o Clemente VII, eles eram os dois Médici, aliás, tanto um como Sim. o outro, embora de ramos diferentes. E, digamos, é curioso como, ao mesmo tempo que eles eram altamente, ou bastante corruptos e bastante amorais, digamos, sobretudo para uma pessoa que era o representante de Deus na Terra, ou de Cristo na Terra, ao mesmo tempo eles fazem coisas belíssimas do ponto de vista da arte. Sim. Todos eles. Que não é? perduram, não é? Perduram e que ainda hoje Isso são. é paradoxal, de facto. Hoje Roma tem à volta de 11 milhões de visitantes por ano. E entre os quais tu, semana passada, foste um deles. Eu não fui bem visitante, mas estive lá. Mas, quer dizer, tem 11 milhões. E para aí, 70% disto é por causa destes tipos, quer dizer, destes senhores papas que não foram uns grandes exemplos. Mas sim, e portanto, só depois de 1545, o Concílio de Trento, e com a Contra-Reforma, em que se começa a ter um pouco mais de cuidado nestas... Sim. Aí temos papas bastante mais austeros, como por exemplo o Pio V, que depois foi santificado, Sim, que é o Papa do Pio IV, não é? do tempo da Batalha do Lepanto, e é um Papa que volta a proclamar a supremacia do Papa e a autoridade papal. Mas aí temos já, e é interessante porque aqui é uma época de maior austeridade, em que o Papa se remete a um papel mais religioso do que temporal. Sobretudo porque já neste tempo, e saindo agora do Renascimento e continuando esta viagem, já neste tempo mais barroco, a partir de determinada altura, Itália estabiliza e os territórios papais estabilizam. Até porque a norte tinha o Sacro Império e o Império Austríaco, que fica, sobretudo depois da Paz de Utrecht, com o Milanado e com todas essas zonas a norte. O reino de Sardanha-Piemonte não era uma ameaça na altura, antes do século XIX, para o papado, uma ameaça aos territórios papais. E a sul, o reino de Nápoles também, e depois das duas Sicílias, também não o era. Portanto, era um reino fortemente católico e que não ameaçava os estados papais. Mas a intervenção do Papa aqui, e quando nós pensamos, até continuando na parte da arte, porque Roma é extraordinária, a Roma da Renascença, mas eu acho a Roma barroca também absolutamente maravilhosa. É extraordinária. Do Bernini, sim, tudo isso é extraordinário. Caravaggio, isso, mas aqui... Ainda não falamos do Miguel Ângelo. Do Miguel Ângelo, isso aqui temos... Roma concentra todos estes grandes génios da arte ocidental. Mas nesta altura... a maioria das pessoas, e mesmo quem está mais por dentro dos temas históricos, tem dificuldade em nomear um Papa que se tenha salientado. Se tu olhares para os séculos XVII e XVIII, portanto, nós no século XVI ainda temos aqui esta referência toda dos Leões X, Alexandre VI, Júlio II, Leão X, Clemente VII, Pio V, e depois, obviamente, tirando os estudiosos da história da Igreja e da história do Papado, o século XVII e o século XVIII são momentos em que os papas não têm uma intervenção política tão significativa. Salvo ao Clemente XIV, que extingue os jesuítas. Pronto. Por pressão do... Sim, mas por pressão, portanto não foi por iniciativa. Exato. Mas é um tempo mas de maior... Ficou para a história, de qualquer forma. De maior apagamento. Tu não tens um tratado diplomático onde tenha sido mediado pela Santa Sé, não tens iniciativas políticas que tenham sido da Santa Sé. Há um alargamento do território ali por essa fase
fase de finais do século XVI, princípios do século XVII, mas também não é nada de especial. Não é nada de especial. E quando há estabilidade nos Estados Papais. Há estabilidade nos Estados Papais. Portanto, no campo do poder temporal, depois as coisas estão relativamente estabilizadas. Depois há uma série de países que não reconhecem a autoridade de Roma, da Santa Sé, e, portanto, a mediação de conflitos deixa de fazer sentido entre estas. Isso vai assim até à Revolução Francesa, basicamente. Vai assim até à Revolução Francesa. E depois chegamos ao século XIX, que é um século também decisivo. Sim, exatamente. E antes disso, até o século XVIII, no final do século XVIII, Roma é francesa. Sim. Depois, sim. Até ao tempo revolucionário, não é? Depois... O tempo revolucionário. Depois deixa de ser, depois volta a ser. E depois, em 1849, há a República Romana, não é? Com as revoluções do Garibaldi, sim. Não sei o quê. Henrique, só antes disso, só um parênteses para falar do tempo napoleónico, porque temos aqui duas situações. Uma é a proclamação da República Romana, que tem duas. Uma esta fase que tu estás a falar 98. E outra... 1798. Em 1798, depois das campanhas de Itália e Napoleão. Exatamente. E depois temos também a referir aquela encenação de Napoleão quando se coroa imperador, que anexa Roma, em que volta a humilhar o Papa, exatamente, em que chama o Papa para o Papa o coroar e depois tira-lhe a coroa da cabeça e põe-na exatamente para não voltar a haver querelas de quem é que te coroou. Não, eu coroo-me a mim próprio. Exatamente, mas aí Roma volta a ser, o Papa volta a ser um pária, não é? Ele, aliás, há uma parte em que está preso em que está preso justamente pelos franceses. E isso, depois da queda de Napoleão, os Estados papais foram reconstruídos pelo Congresso de Viena, em 1815, mais ou menos, não é? Mas depois há uma Segunda República Romana, já com Mazzini e Garibaldi. Sim, em 1848. Quer dizer, que é uma República Romana feita por romanos. Sim, por romanos, por aqueles conspiradores de 1820. Exatamente, a Carbonária. Os Carbonários. E em 1848 nós também já tivemos um episódio sobre a Primavera dos Povos. Na sequência de todas estas revoluções no centro da Europa, há também uma revolução em Roma e noutros espaços italianos, ou contra os austríacos na zona de Milão. Mas no caso de Roma há a proclamação da Segunda República Romana e o Papa vai ter que voltar a fugir nessa fase. Mais tarde, em 1861, quando é instituída a República Romana, Roma ainda está em poder do Papa, a capital... O Papa recupera em 1850 Roma e depois... Recupera Roma, e depois há o Reino de Itália, não é? O Reino de Itália... Tem que enfrentar... em 1861, o Reino de Itália tem a capital, de facto, em Florença, mas... Não, aliás, de jure em Roma, de facto em Florença, porque o Papa ainda controlava Roma. E é interessante porque parte dos Estados papais nessa altura... juntam-se ao ainda reino do Piemonte de Sardenha, muito em breve Reino de Itália, uns por plebiscito. Também já tivemos um episódio sobre a formação do Reino de Itália, sobre a formação de Itália, uns por plebiscito, outros por conquista. E o Papa fica reduzido ao território de Roma, que é defendido pelas tropas de Napoleão III. Quando Napoleão III entra em Itália e a opinião pública católica francesa pressionam o imperador para que o imperador não invada Roma. Sim, mas depois os franceses também se vão embora e as tropas italianas, digamos, do Reino de Itália entram de facto em Roma e o próprio Papa se declara prisioneiro no Vaticano. Sim. Porque eles estão todos cercados. Quer dizer, portanto... e depois isto vai andando... Isso tem um tempo... Depois há aqui um tempo... que é um tempo, uma espécie de um tempo de ninguém, entre 1870 e 1929, que é o Tratado de Latrão, não é? Que é o Tratado de Latrão, em que o Papa não tem território. Pois. Pela primeira vez desde 756, portanto há mais de 1000 anos, o Papa deixa de governar um território. E fica verdadeiramente prisioneiro no Vaticano. Ele tem o Vaticano e não tem... Agora, não tem o Vaticano no sentido em que o tem hoje. Agora, Henrique, há aqui um aspecto interessante, porque, apesar de não ter o Estado do Vaticano,
a Santa Sé como entidade diplomática continua a existir. Exatamente. Aliás, porque ainda hoje as embaixadas e as relações diplomáticas não são com o Estado do Vaticano. Isto é muito interessante. São com a Santa Sé. Exatamente. Que é uma entidade que atravessa tudo isto. E o único país que não tem relações com a Santa Sé é a Itália. E o único e todos os países que têm relações com a Itália não podem ter o mesmo embaixador na Santa Sé. É por isso que, por exemplo, há um países como Portugal, outro... exatamente, é por isso que Portugal, e como a França, como 100 e não sei quantos países, têm 2 embaixadores em Roma. Um para a República Italiana, outro para a Santa Sé. Porque sendo os Estados, é um Estado verdadeiramente soberano e aqui, em termos de direito internacional, diferente, por exemplo, do que são principados como o Liechtenstein ou o Mónaco, onde não há embaixadores e que não têm relações diplomáticas. Não há memória de um embaixador. Ou Andorra. São principados, mas aí não há embaixadores junto destes países. Na Santa Sé, há de facto. Eles existem. E nunca deixaram de existir, mesmo quando não existia território, porque não é a cidade-estado do Vaticano com quem se tem relações diplomáticas, é verdadeiramente a Santa Sé. Santa Sé que depois negocia com o Estado italiano em 1929, portanto já em pleno período do Mussolini, o acordo em que há um reconhecimento... Do Mussolini ainda com o rei em funções. Sim, Vítor Emanuel III, aliás, nunca deixa de estar, porque o rei fica até 46. Bem, está bem, mas é teoricamente, quer dizer, já na altura ainda tinha alguma... Há uma coisa que é curiosa em Roma, já agora, é que logo a seguir ao Vaticano, o Vaticano vê-se praticamente toda a Roma, se vê a cúpula de São Pedro, não é? Mais ou menos, olhando para cima. Há outra coisa que se vê de Roma toda e que é feíssima, que é o altar da pátria. O Vítor Emanuel II, que é uma coisa feíssima, chama-lhe a máquina de escrever. Uma coisa monumental. Chama-lhe a máquina de escrever, porque aquilo de facto, visto de longe, parece uma máquina de escrever, e que também se vê de todo lado. E o Papa... curiosamente, não tendo poder, e agora tem poder sobre quantos hectares são? 44 hectares, tendo poder sobre 44 hectares, que é mais pequeno que a maior parte das quintas que existem no sul de Portugal, não é? Sim. E continua a ter um impacto inacreditável nas pessoas. É a tal questão das divisões. Quantas divisões tem o Papa? Nenhuma, tem ali 1000 e... Não sei se são guardas suíços. Guardas suíços, mas é uma coisa muito pouca. E pronto, e mais nada. E a gente, quando diz vai a Roma e não vê o Papa, não diz vai a Roma e não vê a Meloni, ou vai a Roma e não vê o Vítor Emanuel, ou outra coisa qualquer. É o Papa, é a cidade do Papa. E eu acho que, a Itália também já percebeu que só tem a ganhar com isso. Claro. Claro, e é assim em tempos milenares, enquanto Itália é um país muito mais recente. Há aqui duas curiosidades quando eu estava a preparar este episódio. Uma é que a primazia do Bispo de Roma, que era algo que é reivindicado desde Leão I, ou seja, desde os primórdios dos alvores do cristianismo, só se torna dogma, portanto, dogma de fé, desde o Concílio Vaticano I. Sim. Portanto, de 1869-70. Portanto, antes não era a primazia do Bispo de Roma, era uma questão de facto, mas não era um dogma de fé, que são questões... Não era um dogma, não é de fé, não é de fé, mas não havia a infalibilidade do Papa em também matéria desta de fé. altura. Essa é que é dessa altura, essa é que torna o Bispo de Roma superior aos outros bispos todos. Claro. É que em matéria é consequência da outra, claro. Em matéria de fé, o Bispo de Roma, ou seja, o Papa, é infalível. É infalível. Claro. Portanto, tens toda a razão. Pela teoria. Não para clarificar, esse é que é o dogma de fé. Depois a primazia do Bispo de Roma decorre desse dogma de fé. Desse dogma. E outro aspecto que também me surpreendeu bastante é que em 1929 foi assinada uma concordata entre a Itália e a Santa Sé. E essa concordata previa, entre uma série de outras coisas, que a religião do Estado italiano era a católica, algo que só deixa de ser, sabes quando?
Muito tarde, em 1984. Em 84, Portanto, até 84, a religião oficial do Estado de Itália era a religião católica. Eu não sei se em Portugal não foi só também em 74, em 76. Eu não sei se era a religião oficial do Estado. Não sei se era a religião oficial, mas era como se fosse, digamos. Sim, mas oficial, inscrito na Constituição como religião oficial, não, acho que não. Nas constituições monárquicas era. Não, mas na 33 não faço... Mas a 33 eu penso que não. Não tenho que não seria. Sim, provavelmente não era. Henrique, e depois desta segunda viagem a Roma, uma primeira para ti certamente mais agradável, porque foi in loco. Sobretudo foi muito diferente. E esta segunda aqui no estúdio. Vamos ficar hoje por aqui. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?